Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Firme na traia? Vem comigo porque o vídeo de hoje é sobre um assunto interessante que precisa ser muito falado. E o assunto vai ser grana. É o seguinte, o episódio de hoje é para aquelas pessoas que, assim como eu, vieram ou vivem em uma realidade de não ter grana, tá? Aquelas pessoas que eu amo cavalo, eu quero fazer três tambores ou qualquer outra modalidade envolvendo cavalo, ou qualquer outro esporte, porque eu não acho que essa questão financeira, que isso seja uma particularidade do nosso meio. Qualquer esporte, para tudo que você quer fazer na vida, você vai precisar de dinheiro, isso é um fato. E aí o que me preocupa é que ao longo, né, do nosso processo de criação, das pessoas com quem a gente vai convivendo, existem algumas frases que são ditas com frequência, que embora elas não sejam mentirosas, porque elas tratam de uma realidade que é precisa ter grana, mas às vezes o contexto em que elas são abordadas, a forma como elas são ditas, na minha visão, servem mais como uma forma de desestimular do que de trazer a pessoa para uma realidade de, ok, a sua situação essa é hoje e o que você vai fazer para sair dessa realidade. Se você ama, se você quer fazer três tambores ou qualquer outro esporte na tua vida, você precisa de ter um mínimo de um planejamento, de uma consciência de qual é o cenário atual e o cenário aonde você quer chegar. Então, sim, você precisa saber quanto custa um bom cavalo no momento, quanto custa para manter um cavalo, e depois eu vou fazer um vídeo só para falar essa questão financeira vou usar a minha realidade de hoje, quanto que eu gasto mais ou menos aí por mês para manter cavalo, para ir para a prova, para que vocês consigam ter pelo menos uma realidade, porque a gente precisa. Você precisa botar num papel quanto que custa tudo isso, vai custar X por mês. Quanto que eu preciso ganhar? Porque depois eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que pagar conta de luz, de água, internet, comida, e vai botando. Você vai ter que ter um valor X mensal ali para que você consiga, primeiro, se manter, para depois pensar em ter um animal. Então, algumas frases, voltando para essa questão das frases, porque me preocupa, é aquela questão assim, três tambores é só para quem tem dinheiro. Cavalo dá muito gasto. Ou então menciona aquelas pessoas que já nasceram numa condição favorável, né, em famílias que têm condição financeira, meio que desmerecendo, não sei, mas essas pessoas tá ganhando, essa menina ou esse menino tá ganhando porque sempre viveu disso, porque o pai com a mãe sempre teve dinheiro, porque ela pode treinar, pode ter quantos cavalos quiser. Para tudo e entende que o dinheiro, ele é necessário, mas ele não necessariamente é o que vai ser a garantia de sucesso. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo. Conheço pessoas que o pai tinha grana pra caralho, cavalo pra caramba, mas a menina simplesmente não queria fazer. E aí? O que vai fazer? Vai obrigar essa pessoa a fazer porque o pai tem grana, porque o pai tem cavalo, então você tem que fazer? Então, o ter o dinheiro, ele é só um fato, ele é uma situação que vai ser necessária. Mas a gente não pode tirar o mérito de quem tá ganhando, quem tá no pódio hoje, quem tá nos rankings hoje. Independentemente da situação financeira deles, são pessoas que em algum momento notaram que tinham aptidões, e note que eu estou falando em aptidão, não estou falando em talento, porque é muito subjetivo essa questão de talento. A pessoa tinha aptidão, tem, e foi desenvolvendo, foi lapidando, foi treinando, focou nisso, e aí sim, por isso que hoje está onde está. Então existe um caminho, todo campeão, toda campeã está onde está hoje, porque tem uma história, tem um legado que essa pessoa construiu para poder chegar até lá, tem um caminho. Então a gente não pode desmerecer. Eu acho que a gente tem que parar com a situação do vitimismo, do coitadismo, de céus, vida, eu não tenho dinheiro, por que o senhor fez isso comigo, meu Deus? Para de levar para o lado pessoal. Entende que você, por exemplo, jovem, adolescente, tá estudando, o papai com a mamãe não tem grana para te dar um cavalo, para você poder treinar todos os dias, tá tudo bem. O que você precisa se conscientizar é que se você está nessa condição do eu não tenho grana, isso é apenas uma condição. E isso não é eterno. O que você vai precisar fazer é, primeiro, investir em você. Estudar, se formar,
ou fazer outros tipos de cursos que não necessariamente a questão do método de educação tradicional que a gente conhece, que você faz o primeiro, segundo, terceiro colegial e entra na faculdade. Existem infinitas possibilidades hoje de estudos online, gratuitos. Então esse papo hoje de que não dá para estudar porque eu não tenho dinheiro, isso não existe mais, não existe. Então, se você quer ter cavalo, se você quer fazer 3 tambores, sim, precisa ter um mínimo de condição financeira para primeiro sustentar você mesmo, a vida que você precisa ter para sustentar as suas necessidades básicas. E aí sim, tendo isso, analisar se o que está sobrando ou o que você está guardando, se isso é suficiente para comprar um cavalo e para manter ele, para sustentar, porque custa sim sustentar. O que eu fico chamando para a realidade é assim, essas frases, né, uma espécie de crenças limitantes, que a gente vai ouvindo isso e meio que vai imputando isso dentro da nossa cabeça. Elas são verdadeiras quanto o dinheiro ele é necessário, ok, mas nós não podemos, na verdade, né, e eu me coloco nesse meio, deixar que isso nos desestimule, que isso seja um empecilho para seguir. Então, de novo, se a sua condição financeira hoje não é viável, ok, começa a trabalhar o que eu vou fazer de agora para frente para que lá no futuro, e não se preocupe em quanto tempo vai ser esse futuro. Vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. Quando você verdadeiramente se empenhar para que alguma coisa aconteça, o como vai aflorar por si só. Essa é uma das frases que eu tenho no meu feed, lá no Instagram, do Tony Robbins, e que eu levo como motivação pessoal. Muitas vezes eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, que eu não sei ao certo como fazer, por onde que eu vou fazer, com quem que eu vou falar. Mas eu tenho aquela meta, eu tenho um negócio fixo na cabeça de que eu quero isso e eu vou fazer isso. E é isso que a gente precisa ter. Se eu não tenho grana hoje, se essa é a minha realidade de hoje, então o que eu vou fazer para conseguir ter? Eu vou me formar, vou arrumar um emprego que vai me dar condição financeira, ou de repente você tem um tino para a questão de ser um empreendedor, de montar o seu próprio negócio, independente do que seja, gente, independente do que seja. Vamos fazer bolo, fazer coxinha em casa, faxina, costurar, seja lá o que for, gente. Tem essas questões online hoje, tenho visto algumas coisas relacionadas a gestor de tráfego, marketing digital, tem uma série de coisas que dá pra gente fazer hoje de dentro de casa, sem nem precisar sair. Só que, óbvio, que exige tempo, exige dedicação de você estudar, se comprometer com isso e entender que faz parte de um planejamento, faz parte de um caminho que você precisa seguir para poder ter dinheiro, para no futuro ter esse cavalo. E esse futuro demora o tempo que demorar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, gente. Não tem perda e não tem ganho, é a sua vida, é você quem decide o que você quer para você, quando você quer. Uma coisa que a gente precisa conscientizar, botar isso na cabeça, de que nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós é quem decidimos. Esse lance de ficar terceirizando o problema, de mas eu nasci numa família que não tem dinheiro. Ok. Se você nasceu pobre, não é problema seu. Mas se você morrer pobre, isso é problema seu. Porque tem como mudar essa realidade. A gente tem condições, gente, de fazer, de acontecer, de correr atrás. Então, esse é o recado que eu quero deixar para quem hoje não tem grana. Não desista do teu sonho. Se você quer fazer 3 tambores, ou seja, qualquer outra modalidade, qualquer outro esporte, qualquer outra coisa que você queira fazer na vida, bota isso, se isso realmente é o que você quer, é o que faz o teu coração bater mais forte, aquele negócio que te arrepia, que te dá um negócio assim dentro, que você sente no fundo da tua alma que é isso que você quer. Bota isso como a tua meta, escreve isso, gente, prega numa parede, num lugar que todo dia que você acordar, você vai ler, você vai ver aquilo, na porta de casa, que a hora que você entrar e fechar, vai estar lá grudado na tua fuça, assim, pra você ver aquilo, ler, e bota isso na tua cabeça e vai trabalhando. Por quê? Tem uma frase que é muito famosa e que não necessariamente, se a gente for levar ela ao pé da letra, eu não acho que ela é real, que é querer é poder. O querer por si só não vai te dar nada. Na real, tu vai ter que trabalhar duro, vai ter que correr atrás, vai doer,
você vai apanhar, a vida vai te bater, mas você tem que conseguir sair, você tem que conseguir botar a ideia fixa na cabeça do que você quer e lutar para aquilo que você quer. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: se a nossa mente é capaz de conceber a ideia, se a gente consegue se imaginar vendo, fazendo aquilo, significa que você é capaz de trabalhar duro e de lutar para fazer com que isso vire uma realidade, tá? Então isso é outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. A gente precisa se conscientizar de que aqui dentro da cachola existe um negócio chamado mente, que se você não prestar atenção para ela, se você não começar a se autoconhecer, prestar atenção nos pensamentos que estão passando pela sua cabeça e o que você precisa fazer para mudar de repente uns pensamentos que não são legais, porque a gente veio de uma realidade, de repente algumas coisas que foram ditas pelos nossos familiares, amigos, pessoas com quem a gente viveu, às vezes os professores. Muitas vezes a gente ouve algumas coisas que essas pessoas não falam por mal, é porque é meio que um fluxo, assim, veio repetindo, sabe? Entrou ali num looping, num ciclo e fica repetindo aquilo. Mas nós temos o poder de, na medida em que a gente identifica esse padrão de comportamento, essa repetição de comportamento, e que a gente se conscientiza de que continuar pensando dessa forma, continuar agindo dessa forma não vai ajudar em nada a chegar onde eu quero, e que de mim para frente essa realidade vai ser mudada. Se a gente não se conscientizar disso, você não vai fazer 3 tambores ou qualquer outra coisa que você quiser fazer na tua vida. Então, pelo amor de Deus, não se deixe desanimar pela questão financeira. Se você não tem hoje, bota na cabeça que isso é só uma situação do momento. A vida muda o tempo todo. Eu não acredito nessa questão do né? A vida é isso, ela está dessa forma. Mas se você correr atrás, se você trabalhar duro, se você botar na cabeça que é isso que você quer fazer e se empenhar, você pode mudar para que a realidade venha a ser aquilo que você quer. Então é isso. Parar de coitadismo, parar de vitimismo e trabalhar, arregaçar a manga, estudar, moçada, estudar. Recado aí para os jovens, para a galerinha nova, estuda. Para ter cavalo, você vai ter que fazer de repente outras coisas que não necessariamente estão ligadas ao cavalo. Como é, por exemplo, o que eu fiz. Eu me formei para uma faculdade que não tem nada a ver com cavalo. Eu fiz engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Trabalho em telecomunicações, que não tem nada a ver com cavalo. Mas foi esta profissão que depois de alguns anos, economizando, guardando dinheiro, eu pude comprar os meus cavalos. Inclusive, meus pais ajudaram. Teve situações em que eu tinha metade da grana para comprar o cavalo e não tinha. Eles me ajudaram com uma parte, parcelei, fui pagando em Casas Bahia. E daí? Hoje os 2 cavalos são meus, estão pagos. Tô correndo, corro com o Panamá, treino com a Pepe com o Panamá, tenho 2 cavalos. E vim de uma realidade que eu não tinha nada, eu não tinha grana. Tinha, na época que tinha cavalgada lá na minha cidade, no sul de Minas, lá em Puyuna, tem uma festa muito famosa lá, que é a festa de maio. E antes da festa de maio, em abril, tem 2 desfiles que antecedem a festa. Um é o desfile de carro de boi e o outro é o desfile de cavaleiros e amazonas, né? Chegava nessa época do desfile, minha Nossa Senhora, meu coração batia no desespero, porque eu queria estar lá, porque eu queria desfilar, porque eu corria atrás, eu já cheguei a andar de bicicleta, indo na roça lá na PQP, atrás de pedir cavalo emprestado, porque eu queria desfilar, porque eu queria cavalo, queria cavalo, queria cavalo. Então isso sempre foi algo muito forte em mim. E eu vim de uma situação que eu não tinha grana, mas eu mudei a minha realidade. E ainda hoje eu continuo trabalhando e pensando o que mais eu posso fazer para melhorar ainda mais a minha realidade. Eu sou grata por tudo que eu conquistei, por tudo que eu tenho até hoje, mas sim, eu quero mais e eu vou atrás do mais porque eu mereço mais. E é isso que a gente tem que se conscientizar, de que a gente pode, de que a gente merece e tem que fazer por merecer, por mérito. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Hoje foi o vídeo num tom mais, né, para chamar para a realidade, para falar, ô, acorda, acorda. E eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo possa ajudar
de alguma forma, as pessoas que estão vivendo essa realidade hoje e que podem fazer para melhorar, tá bom? Um grande beijo. Não esqueçam de deixar o like se você tá gostando. Comenta aqui embaixo para mim desse vídeo se você curtiu, se você acha que faz sentido isso que eu tô falando. Compartilha. Se você conhece alguém que tá nessa situação, manda para essa pessoa e fala assim, ó, assiste esse vídeo aqui. Vai ser um chacoalho aí para você, mas muitas vezes a gente precisa de um chacoalho para acordar para a vida. Tá bom? Ó, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.